Começando mais um videozão aí no canal, daquele jeito. Um vídeo aí esperado por muitos que acompanharam aí a saga, né, da viagem pro Chile, de Start 160. E é sobre os gastos, rapaziada, quanto a gente gastou aí nessa viagem, certo? Então, vou passar pra vocês aqui cada gasto, né, referente a cada coisa. Lembrando, rapaziada, que eu vou colocar aqui os gastos da viagem. A gente tem gasto antes da viagem, isso daí, querendo ou não, vai ser de cada pessoa, porque às vezes você não tem tudo que é necessário para você tacar marcha, que nem eu. Teve coisa que eu tive que fazer na moto, certo? Foi algumas revisões, trocar algumas coisas, troquei a embreagem completa, peguei um pneu novo traseiro. Querendo ou não, não foi um gasto desnecessário, porque o pneu tá, né, foi e voltou, tá zero ainda. Eu vou tacar a marcha, vou fazer dinheiro com ele. Então tá lá em casa, coloquei o meu de volta, né, que tava nas minhas raiadas. Eu fui e passei pro meu irmão, e meu irmão passou as de liga leve dele pra mim. Então eu tive um gastinho aí pra fazer esse trampo com mão de obra, certo? Mas eu não vou colocar aqui, porque isso aqui vai ser pessoal de cada um, rapaziada. Que às vezes você já tem tudo, né, já tem a sua moto redondinha, mas se não tiver, que às vezes as pessoas falam, ah, eu acho que dá. Não, mano, não tem dessa de eu acho não, meus parceiros. Ah, eu acho que o pneu vai dar. Ah, eu acho que a embreagem vai dar. Eu acho que isso aqui tá suave na moto. Não tem dessa de eu acho não, você tem que ter 100% de certeza, certo? Então, se tiver coisa pra fazer na moto, faça. Deixa a moto 100% em ordem, pra não ter rolo nenhum, rapaziada. E não foi à toa que tanto eu e os parceiros conseguiu ir e voltar sem perrengue nenhum, porque todo mundo deixou sua moto nos conforme, certo? Uma coisinha ou outra vai acontecer no meio do caminho, né? Que nem a gente perdeu algumas, né, peças aí. No meu caso, a moto caiu lá em cima, quebrou o pezinho, né, do passageiro, e perdi a tampa lateral. Então, na volta tive que gastar com isso aí, certo? Então, como eu falei, é meio que algo de cada um, certo? Então não adianta eu colocar essas coisas aqui, sendo que o gasto foi meu, tá ligado? Então às vezes você vai gastar um pouco mais, às vezes você vai gastar um pouco menos, mas é individual, certo? Fora outras coisas, né? Às vezes você não tem a jaqueta, né? Querendo ou não, é um item de proteção que você vai precisar. Uma calça, tá ligado? Bota, eu usei a minha bota de trampo mesmo. Luva. Então não é um gasto desnecessário, porque querendo ou não, é algo que já vai te ajudar na próxima viagem. Então é bom você ter. Então você compra ali sua jaqueta, compra a calça de proteção. Você gasta agora, mas na próxima viagem você já tem o item, tá ligado? Então não é um gasto desnecessário, certo? Continuando na manutenção da moto, estando com a manutenção toda em ordem, partiu. Para você entrar aí nos outros países, né, tanto Argentina e Chile, Paraguai já é mais suave, tá ligado? Você vai precisar aí do seu RG com menos de 10 anos, rapaziada, né, que você foi lá e fez a expedição dele, né, que você adquiriu o seu RG. Tem que ter menos de 10 anos, certo? Se tiver mais de 10 anos, você vai ter que fazer um RG novo. Demorou? Eles só aceitam com menos de 10 anos. Documento da moto no seu nome, de preferência. Se não tiver no seu nome, você vai precisar de uma autorização. E eu particularmente não sei quem faz isso, rapaziada. Provavelmente um despachante. Não sei se o Carlinhos também vai fazer um vídeo explicando, tá ligado? Quando ele for fazer o vídeo dele informando os gastos. Demorou? Que o Carlinhos também, ele tem um canal no YouTube aí e vai fazer o videozão dele falando dos gastos dele, certo? Então tem essa questão também, que você precisa de autorização. E essa autorização, querendo ou não, para entrar em outros países, você vai precisar dela. E você precisa dela certinha, rapaziada. Que nem a gente teve um susto lá com o Rafik, que ele precisou dessa autorização porque a moto não estava no nome dele, tá ligado? Ele e o Carlinhos. O Carlinhos fez a autorização dele lá, deu tudo certo. Tava os países lá referente ao que tinha que entrar. Já o do Rafik não. O do Rafik tinha colocado só os países com placa Mercosul. Só que o Chile não faz parte desses países, né, que utiliza a placa Mercosul. Então, por causa disso, ele tinha que deixar especificado que entraria no Chile com essa moto e essa autorização, entendeu? Então, tem que observar isso aí. Os países que, se você for entrar, você tem que especificar lá, ó, país da Argentina, país do Chile, Uruguai, Bolívia, enfim, tem que deixar lá especificado. Fechou? Aí tem outros países também que faz parte do Mercosul. Quando você coloca só países com placa Mercosul, já vai meio que automático, entendeu? Por isso que ele fez isso aí. E acabou dando erro, porque ele achou que o Chile, né, não sei se foi ele que fez, enfim, mas achavam que o Chile fazia parte, certo? Então tem que ficar ligeiro com isso, porque o documento é muito importante para você não ser barrado lá,
certo? RG, documento da moto e autorização, né? Se o documento da moto não tiver no seu nome. Fora o SUAPEX, que é obrigatório, e a carta verde, que eu já vou falar com vocês e também falar o valor. Coisas que eu levei: luva de guidão, que é aquela luva que a gente coloca aqui no guidão, que para frio intenso ajuda bastante, dia de chuva também ajuda, certo? Por mais que eu tenha levado a luva normal, é bom ter também essa luva de guidão. Lisoform é um spray, né, que ajuda no odor, rapaziada, das roupas, certo? A gente leva bastante roupa, né, leva na bolsa, sua bastante, enfim. Esse Lisoform, ele ajuda aí a diminuir, né, o mau odor, certo, das roupas aí, segunda pele, enfim, jaqueta, tudo. Dá aquela amenizada. Toda parada que você der, se você hospedar, né, você vai lá e taca esse spray nele aí. Levei fita silver tape, não usamos. Durepox também não usei, que é para remendar alguma coisa caso precise. Levei lanterna e ferramentas. Demorou? Ferramentas é algo obrigatório também, rapaziada, é bom levar, certo? Tanto para você trocar o óleo da moto, precisar apertar algum parafuso, enfim, certo? E os moleques também levou kit macarrão. Como vem bastante, não precisou todo mundo comprar, só eles levaram. E dois calibrador, né? Eles também levaram. Como a gente foi em 4, 2 estava levando, então os outros 2 não precisavam. Mesma coisa foi o macarrão, 2 estava levando, os outros 2 não precisou, certo? Então, se você for em grupo, vocês meio que dá pra dividir algumas coisas, tá ligado? Ah, eu vou comprar tal coisa, ah, eu vou comprar isso, entendeu? Pra não precisar, porque às vezes vem coisa que vem bastante, então não precisa todo mundo levar, entendeu? Então já ajuda. E outra dica também pra vocês, rapaziada: não vai muita gente, tipo 10 motos, tá ligado? Tenta ir no mínimo ali, no máximo, estourando 5 pessoas, tá ligado? Não vai sozinho, não que não dê pra ir, dá pra você ir sozinho se você quiser. Não tiver ninguém maluco que queira ir junto com você, vai sozinho, meu parceiro, tá ligado? Mas é bom ter uns parceiros ali pra você economizar um pouquinho, tá ligado? Querendo ou não, as hospedagens é um pouco cara pra quem vai sozinho. E aí você vai com alguém, você divide, né? E aí fica mais em conta. Então, fora que a resenha, né, meus parceiros? Deixa a viagem mais leve, você não fica ali na síndrome por estar sozinho. Então, é bom ter uma companhia ali pra dividir essa experiência, né, única, certo? Então é a dica que eu passo pra vocês: querendo ou não, muito mais gente acaba gerando mais perrengue, tá ligado? Porque cada um tem um jeito, e às vezes cada um tem, né, um jeito de cuidar da moto, enfim. Aí você leva 10 pessoas, o cara não cuida da moto dele direito, e aí quando vai ver, por causa dele você acaba tendo que ficar, né? Porque querendo ou não, vocês estão indo em grupo, tá ligado? E se acontece um com um, né, acontece alguma coisa com um, acontece com todos, entendeu? Tá todo mundo no mesmo perrengue, certo? Então tem que se alinhar certinho com quem você tá indo, tentar fazer de tudo pra ser a melhor experiência pra todos, não um pesadelo, entendeu? Graças a Deus a gente não teve nenhum perrengue aí, e é isso que eu quero pra vocês também, por isso que eu tô passando essa dica, certo? Levei itens de higiene, né, pessoal. Levei meu próprio shampoo, sabonete, desodorante, enfim, papel higiênico. Mesmo que tenha nos hotéis lá, é bom você levar, porque às vezes acontece, enfim. Eu levei, certo? E alguns remédios, meus parceiros. É bom levar remédio também. Levei bastante pirona, porque querendo ou não, às vezes você tá com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, que nem aconteceu com o parceiro. E aí esses remédios dão uma ajudada, né? Dá uma aliviada. Demorou? Jaqueta, né? O óbvio, jaqueta, calça de proteção, bota, luva, entendeu? É bom vocês terem também, rapaziada. Se você não tiver, como eu falei, vocês vão ter que adquirir. Mas é um gasto bem gasto, né? Porque querendo ou não, na próxima viagem você já tem. Agora vamos pros gastos, rapaziada. O que interessa aí. E vai ser do menor, né, pro maior. O gasto menor que a gente teve foi com pedágio. Mano, a maioria dos pedágios é tudo isento. A gente passa numa porrada de pedágio, mas tudo isento. Daqui até o Chile é de boa, certo? No Chile a gente pagou, acho que 1.601 e 1.300 outro. E na volta a mesma coisa, 1.601 e 1.300 outro. Demorou? E aí totalizando deu R$ 28,53. Porque aqui no Brasil, quando a gente estava voltando, nós veio pela Regis. Então a gente teve que pagar 5 pedágios, né? Porque não é isento moto. Então na volta, como a gente veio por lá, aí a gente teve esse 5 pedágio aí, que foi de 2,05 centavos, certo? Que totalizou isso aí. O segundo gasto foi R$ 99,00, que foi Claro Flex, né? Que foi a internet que eu tive que ativar.
que para poder funcionar nos outros países, né, rapaziada? Porque tem local que não funciona legal, entendeu? Você vai sair daqui com a sua internet nacional, você vai pra lá, não vai funcionar, entendeu? Então é bom você ativar um planinho aí. No caso eu ativei o Claro Flex. Você dá uma pesquisada, é tipo um plano internacional, tá ligado? Passaporte, alguma coisa assim. Então foi R$99. Agora vai vir os documentos, que é obrigatório, rapaziada, você fazer. Esses documentos são cobrados por dia, tá ligado? Quantidade de dia que você colocar lá, eles vão cobrar em cima disso. No caso a gente colocou do dia 13 ao dia 27, a gente colocou alguns dias a mais. A gente chegou no dia 25. A gente saiu no dia 13, que foi numa segunda-feira, e chegou no dia 25, que foi num sábado. Demorou? Deu um total de 13 dias. Certo? Aí. Ó, o Soapex, que eu tô olhando a colinha aqui pra não passar nada batido, rapaziada. O Soapex aí, ó, que a gente colocou 15 dias, né? Por mais que a gente tenha feito em 13, a gente colocou 15, tá ligado? Gastamos aí R$101,42, certo? E na carta verde R$109,22. Ah, Igor, na onde que eu arrumo esses documentos que são obrigatórios aí? Soapex, que é pro Chile, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde você consegue emitir, né, esse documento. Depois você vai lá e faz a xerox dele também, pra você ter ele impresso. E a carta verde eu vou deixar o contato aí da Etan Seguro, rapaziada, que foi quem fez pra nós. Demorou? E super indico aí pra vocês. Carta verde pra Argentina, Soapex pro Chile, hein? Já deixa decorado aí, ó, anotado em algum lugar pra vocês não esquecerem. Esse gasto aqui, ó, de R$168, rapaziada, foi com óleo. Como a gente foi de 160, a gente troca aí normalmente de 1000 em 1000, né, rapaziada? E como a gente não poderia trocar de 1000 em 1000, porque aí seria um gasto muito mais caro, a gente fez o seguinte: a gente foi com um óleo, e aí no caminho foi completando, aí chegando lá trocou novamente e voltamos fazendo o mesmo esquema, completando. No meu caso eu levei 3 litros de óleo, rapaziada, deu R$168. Mas indico levar um a mais, rapaziada, que é sempre bom sobrar, porque pra mim faltou, entendeu? Pra mim continuar completando. Então aconselho pra vocês aí levar um a mais, leve 4 litros, certo? Então daria um pouco mais aí de R$168, dependendo do valor do óleo da onde você adquire. No meu caso foi o óleo 1040 da Motu, custou R$56 cada um. Outra coisa, rapaziada, passeios, que eu indico bastante aí vocês, né, dar uma passeada, certo? E tem lugares aí que é mais em conta, tem lugares que é mais caro, mas no nosso caso a gente fez 2 passeios, que foi nas Cataratas, foi em Porto Iguaçu, que foi do lado da Argentina, não foi do lado do Brasil, certo? E Salinas Grandes, que é o deserto de sal. No caso deu R$225 aí esses 2 passeios, rapaziada. Nas Cataratas, que foi na volta, né, quando a gente já tava voltando, e Salinas Grandes quando a gente tava indo sentido Chile, certo? Esses foi os 2 passeios, né, os únicos 2 passeios que a gente fez. O outro gasto que a gente teve, rapaziada, foi com hospedagem, certo? E Igor, como é que eu acho os hotéis nas paradas que eu fizer, tal? Como é que eu comparo o preço? É só utilizar o Booking, rapaziada, Booking.com. Ele já faz aí a comparação, né, dos preços ali dos hotéis, certo? Os mais em conta, os mais caros. Então você já consegue ter uma noção aí. Demorou? E obviamente, né, os hotéis têm que estar cadastrados no Booking. Tem alguns que não estão, e aí talvez seja mais em conta. Então às vezes você também vai achar um no Booking, vai lá procurar, né? Aí você chega lá, não tem vaga, tá cheio. Então você tem que ficar procurando. Então né, tipo, 100% de certeza que você vai de primeira achar hotel. Teve um dia lá que a gente ficou rodando, a maioria dos hotéis tudo cheio, e só fomos conseguir quase meia-noite, rapaziada. Entendeu? Mas de hotel eu achei até que a gente ia gastar bem mais. Só que foi aí R$850. O mais barato que a gente achou foi R$35. E o mais caro R$130, rapaziada, referente a 12 dias. A gente fez um total aí de 13 dias de viagem, mas se hospedou mesmo só 12 dias. O 13º dia foi só pra voltar pra casa, né? Foi 900 km de Cascavel até em casa. Foi só viajando, certo? Então no 13º dia a gente não pagou nada de hospedagem.
mas o mais barato 35, o mais caro 130. Pode colocar uma média aí de 50 a 150 reais aí por dia em hospedagem, rapaziada. Demorou? Agora comida, rapaziada. A gente tem que comer também, né? O gasto de comida também é meio que aleatório, rapaziada. Por mais que eu tenha ido com os moleques, tem lugar que a gente comeu junto, mas tem lugar que a gente acaba fazendo aquelas paradas e fica beliscando uma coisa aqui, belisca uma coisa ali. A gente comprou muita coisa em conveniência. Conveniência, vocês estão ligados que é bem mais caro, né? Que é os postos de gasolina. Então, os parceiros tomou muito Gatorade, tomou muito energético. Eu não tomo muito energético e só tomei um na viagem lá que eu experimentei, que é um energético diferente, um amarelo. Não vou lembrar o nome aqui agora. Mas os moleques falaram que só tem lá na Argentina só. Aí eu experimentei lá, foi o único energético que eu tomei da viagem, entendeu? Aí tem os lanches, tá ligado? Às vezes um pega umas paradas mais baratas, outro pega umas paradas mais caras. Eu fui bastante em água, em suco, tá ligado? Às vezes pegava uma bolachinha aqui. Então acabei gastando isso aí, R$ 1.008,65. Aí eu coloquei uma média por dia aqui que dá até pra vocês economizar, rapaziada, tá ligado? A média por dia aí foi de R$ 77,58 com refeição. Então foi uma média aí até que, né, razoável, vai. Não foi muito alta, mas também não foi muito barata. Talvez dê pra economizar um pouco mais. Não sei lá no Chile, né? No Chile as coisas são caras lá. Na Argentina é bem mais em conta. O valor mais caro, rapaziada, aí dessa viagem foi a gasolina. Por mais que a gente tenha ido aí com motos econômica, né, que faz aí de 35 a 40 km por litro, a gente gastou isso aí, R$ 1.261,25, certo? Imagina indo de bichona. Querendo ou não, é um conforto maior, você consegue chegar nos destinos mais rápido, mas o consumo de gasolina é bem maior que isso aqui, ó, entendeu? E também tem os gastos com lembrancinha, né? Coisa que eu não vou colocar aqui. É uma parada opcional de cada um. Mas é bom você comprar ali umas coisinhas, né? Pra estar trazendo de recordação. Trouxe bastante imã. Trouxe lembrancinha pra minha mãe, pra minha sogra, pra minha mulher. Comprei um secador, um fone de ouvido lá no Paraguai. E é da hora, né, rapaziada? Você relembrar ali desse momento, né? Dessa vivência ali que você viveu, certo? E o total, né, que a gente gastou na viagem, rapaziada, não tem nada antes da viagem e depois da viagem. Então você tem que ter ciência disso, que vai aumentar um pouquinho dependendo da sua necessidade. Mas na viagem foi de R$ 3.851,07, menos de R$ 4.000 aí de gasto somente na viagem. Tudo é planejamento, rapaziada. Se você se planejar, você consegue fazer, consegue realizar, certo? De forma mais em conta, ou se você tá a fim de gastar um pouquinho mais para ter um pouco mais de conforto, também consegue fazer, tá ligado? E rodamos aí, né, no meu caso eu rodei 6.852 km, e como nós somos entregadores e a gente tem, né, aquele custo por km, eu dividi aí o que eu gastei na viagem pelo km rodado. Então a gente teve um custo de R$ 1,77 o km rodado, rapaziada. Então a gente tem que ganhar bem aí por km aí, né, nas entregas, para conseguir custear, né, uma viagem como essa, rapaziada. Ficar ganhando menos de R$ 1 km não dá, né, meus parceiros? Como é que custeia uma viagem dessa daqui? Certo? Mas tem que acreditar, meus parceiros. É o que eu sempre falo pra vocês, papo de progresso. Vocês podem assistir vários vídeos aqui no canal, vídeo de entrega, vídeo trocando uma ideia. Eu sempre falo pra vocês, mano, focar na melhora de vocês, acreditar, né, que você consegue realizar, e de forma planejada conseguir fazer as coisas de vocês. Se você não consegue fazer agora, não se empolga, meu parceiro. Não vai fazer empréstimo, não vai parcelar tudo no cartão de crédito, porque às vezes você faz um negócio desse, realiza esse sonho, mas tem uma dor de cabeça aí acabando com você a longo prazo, tá ligado? Porque você fica endividado ali, você tem que ficar pagando. Então vai, tipo, guardando dinheiro, se planejando. Se você quer fazer uma viagem ou quer realizar qualquer outro tipo de sonho, meu parceiro, vai se planejando, vai guardando dinheiro, faz uma reserva de emergência, como eu falei pra vocês aí, e venho fazendo isso. Esse mês, né, não depositei porque acabei não ganhando o que eu costumo ganhar, que é sempre um pouco mais do que eu gasto. Então eu acabei não depositando, mas a partir do mês que vem a gente já vai depositar, que a gente já tá na correria de volta, e esse mês a gente já tem que ganhar mais do que o que a gente gastou,
certo? Aí eu já volto com esses videozão aí mostrando pra vocês, né, incentivando vocês a fazer a mesma coisa a partir desse mês, certo? Fechamento desse mês aí de novembro. Demorou? Tem mais 2 meses aí pra gente fazer depósito. E é isso, entendeu? Você vai fazendo essas coisinhas e, querendo ou não, lá na frente você consegue fazer as coisas que você sonha de forma mais fácil, de forma mais tranquila, entendeu? Então é isso, meus parceiros. Só progresso aí pra todos vocês, certo? Se você tem um sonho, vai pra cima. E como vocês viram, com a motinha que eu tenho aqui, motinha popular, tá ligado? Que você também pode ter aí na sua garagem, certo? Se você não tem, acredita, meu parceiro, que você também vai ter essa motinha sua. Você vai realizar esse sonho seu. E é isso, como eu falei, só ir pra cima. Demorou? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozão, rapaziada. Deixa aí a opinião de vocês. Foi caro? Foi barato? Qualquer dúvida que vocês tiverem também, Igor, você não falou sobre isso, eu quero saber sobre isso aqui, eu vou lá e respondo vocês aí, rapaziada. Demorou? Então, não fica acanhado não, meus parceiros. Pode perguntar, certo? E é isso. Explode o dedo no like, rapaziada, se curtiu o vídeo. Se inscreve no canal aí se for novo, pra fortalecer aí o canal. E quem sabe, né, a gente voltar a fazer essas loucuras aí novamente, certo? E rumo a 20k de inscritos aí também, rapaziada. A gente tá com 19 mil e quase chegando nos 19.100. Então falta praticamente aí 900 e pouquinhos inscritos aí pra gente chegar aos 20k de inscritos. E eu quero chegar nesses 20k de inscritos até o final do ano, certo? Então fortalece aí o trampo do Igão. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. Eu fui.